Ela olhou para o meu moletom, depois para o meu bilhete platina e bufou. Esta sessão é para clientes que pagam, querida, não para sortudas da loteria. Aquela comissária de bordo sênior achava que estava apenas expulsando uma miúda inconveniente de um voo para Londres. Não fazia a menor ideia de que a miúda que ela acabara de humilhar era a única filha do homem que detém a espinha dorsal digital da aviação global. Não fazia a menor ideia de que, com um telefonema lacrimoso, 152 aeroportos ficariam às escuras. 5 minutos depois, os ecrãs de partidas ficaram vermelhos. As torres de controlo emudeceram e uma companhia aérea inteira percebeu que acabara de cometer um erro de US$ 1.000 milhões. Ainda sinto o cheiro forte de café queimado e o zumbido das vozes na rodoviária dos Sete Rios, em Lisboa. Era o sítio onde a Sofia acabou, não era? Ali, atrás daquela placa de acrílico suja, vendendo bilhetes de autocarro para Setúbal ou Coimbra. É engraçado como a vida dá voltas, não é? Lembro-me da minha Ana a ligar-me, a voz embargada, a chuva a cair incessantemente no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A raiva subia-me pela garganta, um sabor amargo e metálico que conhecia bem. O caos lá fora parecia uma melodia distante, mas dentro de mim a tempestade era ainda maior. Lembro-me da voz do meu pai. Abóbora, devias estar no ar a esta hora. Está tudo bem? E ali, sentada à janela do terminal, as mãos a tremer ligeiramente. Não de medo, mas de uma exaustão que pesava na alma. Comecei a chorar. Aquele dia que finalmente cedeu. Não, pai, expulsaram-me do avião. Ah, o avião. O maldito avião. Não, espera, tenho de começar antes. Isto tudo foi tão confuso. A minha cabeça ainda tenta juntar as peças, os pormenores exatos. Já não sei se foi uma terça ou uma quarta-feira. Os dias depois daquelas 3 semanas no Quênia misturam-se todos na minha memória. Tinha passado semanas a suar, a montar uma nova rede logística para a caridade do meu pai. Terra, sol, suor. E agora, aquele frio mordaz do ar-condicionado do Terminal 1 em Lisboa. Naquela manhã, ou foi à tarde, já não sei, a chuva no Humberto Delgado era implacável. Batia nas paredes de vidro do Terminal 1 como milhares de punhos minúsculos e zangados. Mas lá dentro, na sala VIP, a tempestade não passava de um filme mudo a tocar ao fundo. Era silencioso, cheirava a café expresso caro e couro antigo. Eu estava num canto, com os joelhos dobrados no peito, dentro de um moletom cinzento que já tinha visto dias melhores. Aos 22 anos, eu não me parecia com os outros passageiros. Não tinha o fato caro do gestor de fundos de risco à minha esquerda, nem as joias deslumbrantes da socialite à minha direita. Usava umas leggings pretas desbotadas, sapatilhas All-Star, surradas e auscultadores que custavam mais do que os carros de muita gente, embora não desse para perceber só de olhar. Estava exausta, esgotada. Só queria entrar no avião, enrolar-me na minha cápsula reclinável e acordar em Londres. Voo 189 para Heathrow. Membros de primeira classe e Diamond Medallion estão agora convidados a embarcar. A voz da anunciadora era suave como seda. Agarrei a minha mochila. Era uma bolsa de lona simples, mas lá dentro tinha um computador portátil encriptado com chaves de segurança que podiam aceder ao mainframe da Banks Logistics and Data, a empresa que na prática geria o software de retaguarda de 60% dos voos comerciais e de carga do mundo. Levantei-me o corpo pesado. Juntei-me à fila prioritária. À minha frente, um homem num fato azul marinho impecável entregou o cartão de embarque. O agente de porta, acho que se chamava Pedro, sorriu de forma luminosa. Bem-vindo de volta, Sr. Eduardo. Tenha um voo agradável. Quando chegou a minha vez, estendi o meu telemóvel com o código QR. O Pedro, sim, era o Pedro, olhou para mim. Não sorriu. Olhou para o meu moletom, depois para o indicador de primeira classe no ecrã dele. Franziu o sobrolho, digitando algo no teclado. Há algum problema?
Perguntei, a minha voz rouca pela falta de sono. Apenas a verificar a validade, murmurou o Pedro. Não encontrou razão para me barrar, então fez um gesto para que eu passasse com um olhar desconfiado. Pode ir. Não me lembro muito bem do que sentia a passar pelo túnel do avião, só o ar frio a bater-me na cara. Virei à esquerda, em direção à cabine de primeira classe. Foi aí que a conheci. Sofia. Sofia Miller, a chefe de cabine. Tinha 30 anos de voo e usava a sua antiguidade como uma arma. O uniforme impecável, o cabelo rígido e louro, um sorriso que não chegava aos olhos. Estava a ajeitar uma almofada para o Sr. Eduardo. Quando entrei na cabine, a cabeça da Sofia levantou-se. Os olhos dela fizeram uma rápida varredura vertical. Moletom, cabelo desarrumado, sapatilhas, pele escura. O sorriso desapareceu. Com licença, senhorita, disse a Sofia, a voz dela baixando um tom. O embarque da classe econômica é pela segunda porta. Precisa de dar a volta e voltar para o terminal ou esperar pelo embarque geral. Eu parei. Estava demasiado cansada para aquilo. Estou no lugar 2 já, disse erguendo o telemóvel. A Sofia nem sequer olhou para o telemóvel. Entrou no corredor, bloqueando fisicamente o meu caminho. Não me parece que tenha ouvido. Esta é a cabine de primeira classe. Não permitimos passagens. Precisa de sair e usar a porta correta. Tenho um bilhete para esta cabine, eu disse, a minha paciência a esgotar-se. Lugar 2A. Se consultar o manifesto. Conheço o manifesto. A Sofia atirou, alto o suficiente para que o Sr. Eduardo e outros 2 passageiros levantassem a cabeça. O lugar 2A está reservado para uma Anna Banks. E, francamente, não parece que possa pagar os impostos deste bilhete, quanto mais a tarifa. Agora, pare de atrasar o meu processo de embarque e vá para a econômica. O ar na cabine mudou. Tornou-se pesado, carregado com uma tensão feia e silenciosa. O meu nome é Anna Banks, eu disse, a minha mão a tremer ligeiramente. Não de medo, mas da adrenalina do choque puro. E não preciso de justificar a minha aparência a si. Mexa-se. O rosto da Sofia ficou vermelho. Ela não estava habituada a ser contestada. Certamente não por alguém que parecia uma estudante universitária que desistiu. Ela pressionou o botão do intercomunicador na parede. Comandante, temos um problema de segurança na cabine da frente. Passageira não cooperante que se recusa a sair. O impasse durou apenas 2 minutos. Mas pareceram horas. Os passageiros estavam agora a entrar no avião, a espreitar pelas cortinas, a sussurrar. Os telemóveis estavam a aparecer. As lentes de iPhones e Samsungs espreitavam pelas fendas dos assentos. O comandante Ricardo, um homem de cabelo grisalho com um rosto gentil mas cansado, saiu do cockpit. Olhou para a Sofia, depois para mim. Qual é o problema? Ela recusa-se a ir para a cabine designada, comandante. A Sofia mentiu suavemente. Está a ficar agressiva. Está lá a incomodar os passageiros de primeira classe. Estou na minha cabine designada, eu disse, a minha voz a tremer. Estendi o meu telemóvel ao comandante. Veja, 2 o apago na totalidade, tarifa completa. O comandante olhou para o telemóvel. Estava claro como a água. Anna Banks, 2 a primeira classe. Ele olhou para a Sofia. Sofia, ela tem o bilhete. A Sofia bufou cruzando os braços. Provavelmente é roubado ou um problema técnico. Olhe para ela, comandante. Parece-lhe uma passageira de primeira classe. Ela cheira a terra. Eu engasguei. Sim, tinha estado num estaleiro no Quênia, mas tinha tomado banho no lounge. Aquilo era uma mentira descarada e maliciosa. Exijo que verifique o seu BI contra o cartão de crédito usado para reservar isto. Insistiu a Sofia, duplicando a aposta. Temos protocolos para fraude. Não vou permitir que a minha cabine seja comprometida por burlões. Sofia, isso não é necessário. O comandante tentou intervir. É necessário, gritou a Sofia. Virou-se para mim. Deixe-me ver o seu BI. Estendi a mão para a mochila.
Enquanto o fazia, a manga do meu moletom subiu, revelando uma simples pulseira tecida que me fora dada pelo ancião da aldeia no Quênia. A Sofia soltou um bufo audível. Tirei o meu passaporte e entreguei-o ao comandante. Ele abriu. Anna Banks, leu. Nascida em Lisboa. E o cartão de crédito? Exigiu a Sofia. Aposto que é um cartão corporativo que ela roubou a um chefe. É um cartão corporativo, eu disse friamente. Da empresa do meu pai. Aham. A Sofia apontou um dedo bem cuidado para mim. Eu sabia. Sugar Daddy, ou cartão roubado do pai. Ouça-me, sua miúda insolente. Eu tenho voado esta rota desde antes de você nascer. Sei quem pertence aqui e quem não. Está a deixar todos desconfortáveis. Ela virou-se para a cabine. Senhoras e senhores, peço desculpa pelo atraso. Estamos a lidar com uma situação de fraude. O senhor Eduardo, o homem de fato, falou. Na verdade, ela não me está a incomodar. Você está. A miúda tem um bilhete. Deixe-a sentar-se. Obrigada, sussurrei. A Sofia lançou um olhar furioso ao senhor Eduardo. Senhor, os regulamentos de segurança exigem que verifiquemos quaisquer passageiros suspeitos. Se quer voar hoje, sugiro que me deixe fazer o meu trabalho. Ela virou-se para mim novamente, os olhos cheios de veneno. Saia do meu avião agora, ou chamo a polícia do aeroporto e faço com que seja arrastada algemada. Está proibida. Vai expulsar-me? Perguntei, a minha voz baixa. Por quê? Beligerância, incumprimento das instruções da tripulação, suspeita de fraude. Escolha. A Sofia escarneceu. Agarre o seu saco de lixo e saia. Olhei para o comandante. Ele parecia aflito, mas claramente não queria desautorizar a sua chefe de cabine em frente a uma cabine cheia. Suspirou. Menina, talvez seja melhor resolvermos isto na porta. Se for um mal-entendido, podemos reservar-lhe outro voo. Não há mal-entendido, eu disse. Senti uma calma fria a invadir-me. Era a mesma calma que o meu pai, João Banks, usava antes de adquirir um concorrente e desmantelá-lo peça por peça. Peguei no meu passaporte da mão do comandante. Peguei na minha mochila. Está bem, eu disse. Olhei para a Sofia nos olhos. Vou sair. Mas quero que se lembre deste momento, Sofia. Quero que se lembre que teve uma escolha. Ser gentil ou simplesmente profissional. E escolheu ser uma tirana. Guarde o discurso. A Sofia lá acenou com a mão de forma desinteressada. Adeus. Caminhei de volta pelo corredor, a caminhada da vergonha. Todos os olhos na econômica estavam em mim enquanto era escoltada contra o fluxo de passageiros a embarcar. As pessoas sussurravam. Deve ser drogas. Provavelmente tentou entrar à socapa. Típico. Saí do avião e voltei para a ponte de embarque. O ar frio atingiu-me novamente, mas desta vez o meu rosto estava a arder. Subi a rampa até a porta. O Pedro, o agente de porta, parecia surpreendido. Menina, o que aconteceu? Expulsaram-me, eu disse. Não parei. Passei por ele, encontrando uma fila de assentos silenciosa perto da janela com vista para a pista. Via a proa do avião. Via os pilotos a fazer as suas verificações. Sentei-me. Respirei fundo, tentando parar as minhas mãos de tremer. Desbloqueei o telemóvel. Não abri o Instagram. Não abri o Twitter. Abri os meus contactos. Desci a lista de amigos, do meu assistente, do meu médico. Parei num contacto simplesmente chamado pai. Pressionei ligar. Tocou uma vez. Foi quando contei tudo ao meu pai. A voz dele mudou instantaneamente. O calor evaporou, substituído pelo tom de aço de um homem que comandava um império global. A chefe de cabine, eu disse. Ela disse que eu não parecia que podia pagar o bilhete. Chamou-me de burlona em frente a todos. Humilhou-me, pai. Houve um silêncio na linha. Um silêncio tão profundo que parecia que a pressão do ar no terminal tinha caído. Está segura? Sim, estou na porta de embarque.
Fica aí, disse o João. Não te mexas. Vou fazer uma chamada. Pai, não faças nada de louco, eu disse, limpando os olhos. Não vou ser louco, Ana, disse o João, a voz assustadoramente calma. Vou ser eficiente. Já levantaram voo? Não, estão a recuar em 10 minutos. Não vão a lado nenhum, disse o João. Na verdade, ninguém vai a lado nenhum. A chamada terminou. Baixei o telemóvel. Olhei pela janela. A chuva caía com mais força agora. Observei a equipa de terra a carregar a última bagagem no voo 189. Verifiquei o meu relógio. Eram 16h15. Às 16h20, o mundo mudaria. A 5.000 quilômetros de distância, num escritório com paredes de vidro no 8º andar de um arranha-céus no centro de Lisboa, João Banks observava a chuva arriscar a sua própria janela. Estava a chover nas duas costas hoje. João era um homem que não acreditava na raiva. A raiva era confusa. A raiva era ineficiente. Ele acreditava em alavancagem. Acreditava em consequências. Sentou-se numa secretária feita de carvalho preto reciclado. Na parede atrás dele, um enorme mapa digital do mundo brilhava com milhares de pontos verdes em movimento. Cada ponto representava um voo comercial atualmente no ar. Cada ponto dependia da Blade, o intercâmbio de dados de logística e aviação dos Banks. Era um sistema que João tinha construído do zero há 20 anos. Antes da Blade, as companhias aéreas usavam uma mistura de sistemas legados desatualizados para gerir manifestos de passageiros, cargas de combustível, distribuição de peso e atribuições de porta. João tinha unificado tudo numa rede neural baseada na cloud. Era o sistema nervoso central da aviação moderna. Pressionou um botão no intercomunicador. Chama o Arthur. Prioridade 1. 10 segundos depois, o rosto de Arthur Penhaligon, o diretor de tecnologia da Banks Logistics, apareceu num monitor grande. O Arthur parecia que não dormia há uma semana, o que era normal para ele. João, estamos a rever as projeções do terceiro trimestre. Não estava à espera. Arthur, João interrompeu, a sua voz assustadoramente nivelada. Inicia o protocolo 0 para o código de cliente Skyline Alpha 1. O Arthur congelou. Ele piscou os olhos, ajustando os óculos. Desculpe, João. Disse protocolo 0 para a Skyline Airlines. Está correto, Arthur. Protocolo 0 é a opção nuclear. Revoga os certificados SSL e desconecta o handshake da API para toda a companhia aérea. Vai deixar a frota em terra. Vai impedi-los de aceder ao serviço de manifesto. Não conseguirão imprimir um cartão de embarque, muito menos apresentar um plano de voo. Estou ciente das especificações técnicas, Arthur. Eu escrevi o código. O Arthur hesitou. Senhor, a Skyline é o nosso terceiro maior contrato. Se desligarmos, estamos a falar de quebra de contrato. Milhões em ações judiciais, reguladores a invadir-nos. O conselho vai ter um ataque. Deixe-me tratar do conselho, disse o João, inclinando-se para a frente. Arthur, há 10 minutos, uma comissária de bordo sênior, num voo da Skyline, humilhou a minha filha. Ela fez-lhe um perfil, chamou-a de ladra e expulsou-a do avião porque ela estava a usar um moletom. A mandíbula do Arthur apertou-se. Ele conhecia a Ana desde bebê. Tinha ensinado ela a programar Python quando ela tinha 10 anos. Ana, ela está bem. Ela está a chorar na porta B42, disse o João. Trataram-na como lixo porque acharam que ela não tinha poder para ripostar. Quero mostrar-lhes exatamente quanto poder ela tem. João fez uma pausa, os olhos a endurecerem. Na verdade, Arthur, escala. A Skyline partilha um servidor de codeshare com toda a Atlantic Alliance, não partilha? Sim, senhor. Se desligarmos o nó da Skyline, a atualização em cascata forçará um reinício nos hubs regionais. Lisboa, Heathrow, Charles de Gaulle, Chicago. Faça isso, João ordenou. Suspenda a licença. Revogue as chaves, agora.
Senhor, isso vai encerrar aproximadamente 152 aeroportos. Então, é melhor que tenha um bom serviço ao cliente, disse o João. Execute. O Arthur assentiu lentamente. Digitou um comando no teclado. Uma caixa de diálogo apareceu no ecrã. Confirmar purga do sistema. SN. Ele clicou em S. Feito, disse o Arthur suavemente. As atualizações estão a ser enviadas para os servidores de ponta agora. Tempo para impacto. 30 segundos. João desligou. Virou a cadeira de volta para o mapa gigante na parede. Observou durante 10 segundos. Nada aconteceu. Depois, os pontos verdes sobre Lisboa começaram a piscar a vermelho. Depois Chicago. Depois Londres. Depois Los Angeles. O mapa, outrora um mar calmo de verde, começou a sangrar. Momento. Tenho de parar um segundo aqui. Toda esta situação, o meu pai a desligar uma companhia aérea global por causa de um moletom, parecia completamente absurda quando a soube. Quer dizer, pensem bem, um homem com o poder de afetar milhões de pessoas e economias inteiras a usar esse poder por causa de um ato de microagressão contra a própria filha. Na minha cabeça, na época, era como se estivéssemos num daqueles filmes de ficção científica, mas era a minha vida real. Eu estava lá, sentada a ver os ecrãs a ficarem vermelhos, a ouvir os anúncios de cancelado. E por um lado, senti uma vindicação profunda. Por outro, uma estranha sensação de vertigem, de estar numa escala tão massiva que a minha experiência pessoal se tornava minúscula e, ao mesmo tempo, o gatilho para algo enorme. Era um poder tão desproporcional. Era chocante, aterrorizante e, sim, de uma forma estranha, libertador. Mas a responsabilidade de ser o centro disso tudo, mesmo que não quisesse, era pesada. Ninguém devia ter tanto poder. Ninguém. Mas ele tinha. E usou-o por mim. Voltemos à história. Enquanto isso, de volta ao Humberto Delgado, dentro do cockpit do voo 189, o comandante Ricardo estava a passar pela lista de verificação pré-voo. Os motores zumbiam. A cabine estava pressurizada e estavam a 5 minutos da descolagem. Carga de combustível verificada, disse o copiloto, um jovem chamado David. Flaps definidos para 5, altímetros definidos. Bom, disse o Ricardo. Vamos lá. Quero recuperar o tempo que perdemos com aquele drama dos passageiros. De repente, um ping alto ecoou pelo cockpit. Ambos os pilotos olharam para o ecrã central do FMS, Flight Management System. Piscou. O que foi aquilo? Perguntou o Ricardo. O ecrã ficou preto. Perdemos energia para o barramento? Perguntou o David, as mãos a voar para os disjuntores. Não, os disjuntores estão ligados. Os geradores estão online. O ecrã voltou a ligar, mas em vez dos gráficos de navegação e dados de voo, uma caixa vermelha e nítida apareceu no centro do ecrã. Erro fatal. Licença revogada. Conexão com o servidor perdida. Incapaz de verificar plano de voo. Bloqueio do sistema iniciado. Licença revogada. O Ricardo franziu o sobrolho. Que diabo significa isso? É uma falha de atualização de software, comandante. A voz do David subiu. Olhe para os ACRs. O sistema AKRS, Aircraft Communications Addressing and Reporting System, o sistema de mensagens de texto que os pilotos usavam para falar com a torre de controlo, estava a mostrar mensagens a correr como uma máquina de jogos. Falha no sistema. Regresso à porta, paragem global. O Ricardo pegou no microfone do rádio. Kennedy Solo, Skyline 189. Estamos a ter uma grande falha de computador. Perdemos o nosso plano de voo e dados de peso. A solicitar manter a posição.
Normalmente a frequência de rádio era um tagarelar constante de instruções, mas agora era uma cacofonia de vozes confusas. Kennedy Solo, Delta 442, os nossos computadores acabaram de apagar. Solo British Airways Z1, não conseguimos aceder às nossas folhas de carga. Torre, ninguém consegue mexer-se. O que está a acontecer? A voz do controlador de tráfego aéreo surgiu parecendo à beira do pânico. Todas as estações, mantenham a posição. Perdemos as etiquetas de dados de radar. O sistema principal está embaixo. Repito, o sistema principal está embaixo. Não se mexam. Não recuem. Dentro da cabine do voo 189, a Sofia caminhava pelo corredor com um tabuleiro de champanhe, ainda sentindo a satisfação presunçosa de ter limpado a sua cabine. Inclinou-se para o Sr. Eduardo. Champanhe, senhor. Deveremos partir em breve. Já era tempo, resmungou o Eduardo. De repente, o motor do avião desacelerou. O zumbido morreu, deixando um silêncio estranho. As luzes superiores piscaram e mudaram para uma configuração de emergência mais fraca. O sinal de apertar cinto tocou 3 vezes. O sinal para a comissária pegar no interfone. A Sofia franziu o sobrolho. Caminhou até a cozinha e pegou no telefone. Comandante, Sofia, assegure a cabine. A voz do comandante Ricardo estava tensa. Não vamos a lado nenhum. O quê? Por quê? É o tempo? Não, disse o Ricardo. O avião está bem, mas os computadores, Sofia, toda a companhia aérea acabou de ficar offline. Estamos a ser instruídos para fazer todos desembarcarem. O avião? A Sofia guinchou. Acabamos de embarcar. Estamos totalmente abastecidos. Não somos só nós, Sofia. Olhe pela janela. A Sofia desligou o telefone e olhou pelo óculo na porta da cozinha. A pista, geralmente um balé coreografado de reboques, carros de bagagem e aviões a taxiar, tinha se transformado num parque de estacionamento. Nada se mexia. Cada avião em cada porta estava parado. Dentro do terminal, ela podia ver as enormes janelas de vidro do lounge de partidas. Mesmo a esta distância, podia ver o caos. As pessoas amontoavam-se nas janelas. Os enormes painéis de informação de voo, que geralmente listavam destinos e horários, estavam todos a mostrar a mesma coisa. Cancelado, cancelado, cancelado. A Sofia sentiu um nó frio a formar-se no estômago. Aquilo não era uma falha, era um acontecimento. Voltou para a cabine de primeira classe. Os passageiros murmuravam. O que está a acontecer? Perguntou o Sr. Eduardo. Por que é que o motor parou? Eu não tenho a certeza, senhor. A Sofia gaguejou, a sua compostura a ceder. Dificuldades técnicas. Vamos resolver! Alguém gritou da fila 4. De volta ao terminal, eu ainda estava sentada à janela. Não me tinha mexido. Via as luzes vermelhas a piscar nos veículos de emergência que agora corriam pela pista, embora não houvesse incêndio. O meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem do meu pai. Olha para o painel. Levantei os olhos para o ecrã de televisão acima do balcão da porta de embarque. Estava a dar a CNN. Agora era um ecrã azul sólido com texto branco. Alerta do sistema. Interrupção do serviço Banks Logistics. Código de erro 404. Utilizador não autorizado. O Pedro, o agente de porta que me tinha deixado passar, digitava freneticamente no computador. Pegou no microfone do PA, as mãos a tremer. Senhoras e senhores, atenção no terminal. Estamos atualmente a ter uma interrupção global do sistema. Todos os voos estão em terra até novo aviso. Por favor, não se aproximem do balco. Não temos informações. Um gemido subiu da multidão de centenas. Olhei para o meu telemóvel. Outra mensagem do pai. O CEO da Skyline Airlines está a ligar-me. Não estou a atender. Quero que transpirem durante exatamente 15 minutos.
Depois, vou dizer-lhes por que perderam US$ 1.000 milhões hoje. Eu respondi, pai, a Sofia vai culpar-me. A resposta foi instantânea. Ela não terá essa chance. Estou a enviar uma equipa para te buscar. Fica quieta. No avião, a voz do comandante ecoou pelo sistema de PA. Senhoras e senhores, aqui fala o comandante Ricardo. Receio ter más notícias. Devido a uma falha crítica da rede de reservas e navegação da companhia aérea, fomos instruídos a desembarcar imediatamente. Isto parece ser um encerramento em todo o sistema que afeta todos os aeroportos. Por favor, recolham os vossos pertences. A cabine irrompeu em burburinho. Isto é ridículo, gritou a Sofia, perdendo completamente a sua máscara profissional. Como é que o sistema falha assim? Ela avançou em direção à porta do cockpit, no momento em que o comandante Ricardo a abriu. Comandante, isto é inaceitável. Quem é o responsável por isto? O Ricardo olhou para ela, o rosto pálido. Segurava uma folha de papel impressa que acabara de sair da impressora de matriz de pontos de segurança. A única coisa que ainda funcionava. Acabamos de receber uma mensagem da sede, disse o Ricardo baixinho. Identificaram a fonte do bloqueio. Bem, quem é? Terroristas? Hackers? Não, disse o Ricardo. Olhou para o papel. Depois olhou para a Sofia com uma expressão estranha, uma mistura de confusão e horror crescente. A mensagem de erro diz que o bloqueio foi iniciado manualmente pelo fornecedor. O fornecedor? Banks Logistics, disse o Ricardo. As pessoas que gerem o nosso software. A Sofia congelou. O nome parecia familiar. Banks. Anna Banks, lugar 2A. O Ricardo sussurrou, percebendo ao mesmo tempo. A miúda, a que expulsou. O nome dela era Banks. A Sofia sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. É um nome comum. Há milhares de Banks. Talvez, disse o Ricardo, os olhos a semicerrarem-se. Mas eu não acredito em coincidências, Sofia. Expulsou uma miúda chamada Banks do avião e 5 minutos depois, a Banks Logistics desliga o mundo inteiro. Ele aproximou-se dela. O que é que lhe disse exatamente? A boca da Sofia abriu e fechou como um peixe. Eu apenas impus a política. É melhor rezar para que tenha sido só isso que fez, rosnou o Ricardo. Porque se for a razão pela qual 152 aeroportos acabaram de ser encerrados, não está apenas despedida. Vai ficar famosa. Perspectiva do comandante Ricardo. Eu estava a ferver, não por causa do problema técnico, mas pela Sofia. Aquela mulher, ela tinha extrapolado todas as regras de decoro e profissionalismo. Eu tinha visto a arrogância dela inúmeras vezes ao longo dos anos, mas nunca assim, tão descarada, tão cruel. O que ela disse àquela miúda cheira a terra. Aquilo feriu-me no estômago. Eu tinha tentado intervir, mas ela estava em modo berserk, uma leoa velha a defender o seu território. E agora, isto, o mundo parado. O meu avião que deveria estar no ar, preso no asfalto como um pássaro ferido. Eu li o ecrã, bloqueio iniciado manualmente pelo fornecedor. Banks Logistics. E de repente, tudo se encaixou. A miúda do moletom, a Anna Banks. Era um nome, sim, mas o tom do Richard Sterling, o CEO, na minha linha direta de emergência, era de puro terror. Um terror que não condizia com uma simples quebra de contrato. Era algo pessoal. E agora ele queria a Sofia e a miúda no balcão da porta de embarque. Eu sabia que a Sofia estava em apuros profundos. Eu, comandante Ricardo, tinha passado a minha vida a seguir regras, a manter a calma, mas a forma como aquela mulher tratou a Ana, isso foi mais do que quebra de regras. Foi quebra de humanidade. E agora, as consequências eram globais. Teria a Sofia alguma ideia do que tinha causado? Aquele desastre massivo, toda aquela confusão e perda financeira,
por causa de um julgamento mesquinho sobre um moletom. Parecia uma loucura, mas os dados eram claros. O seu nome era Banks, e ela mexeu com a filha do Sr. Banks. Fui até a cozinha, onde a Sofia estava, visivelmente perturbada. Sofia, por favor, venha comigo. E a jovem Anna Banks também. O Sr. Rui Sterling, da sede, exige vê-las na porta de embarque imediatamente. A minha voz era tensa, mas sem rastro de gentileza. Ela olhou para mim, os olhos arregalados, o pânico a começar a formar-se. Ver-nos, mas por quê? Porque este mal-entendido, eu disse a ênfase na palavra a doer, acabou de custar milhões à empresa e ainda não acabou. A sede da Skyline Airlines em Lisboa era geralmente um lugar de tranquila eficiência corporativa. Hoje, era uma zona de guerra. Rui Sterling, o CEO da Skyline, era um homem que se orgulhava do controlo. Usava fatos de 3.000 euros e tinha um sorriso que conseguia vender gelo a esquimós. Mas neste momento, a gravata estava desapertada. O seu rosto estava roxo e ele estava a gritar com o seu diretor de informática. O que quer dizer com bloqueado? Nós somos donos do serviço. Quebre a encriptação. Não podemos, Rui, o CEO gritou de volta, suando profusamente. Não é um ataque, é uma revogação de licença. O código-fonte de toda a nossa operação, reservas, agendamento de tripulações, peso e balanceamento. Tudo é alugado da Banks Logistics. Eles puxaram o interruptor de emergência. Chame o João Banks, o Sterling rugiu. Vou processá-lo até a idade da pedra. Isto é quebra de contrato. Isto é sabotagem industrial. Temos tentado, disse a sua secretária, a voz a tremer. O escritório dele não atende. Disseram que ele está numa reunião. Uma reunião? A minha companhia aérea está a sangrar 10 milhões de euros por minuto e ele está numa reunião? O Sterling pegou no telefone ele mesmo. Discou o número privado do João, um número que ele tinha usado apenas 2 vezes em 5 anos. Tocou e tocou e tocou. Finalmente, ao 10º toque, a linha abriu. Aqui é Banks. A voz era calma e indiferente. Era a voz de um homem que estava a ver um incêndio que ele próprio tinha começado e a desfrutar do calor. João, o Sterling latiu. Que diabos está a acontecer? Toda a minha frota está em terra. Os meus ecrãs estão azuis. Tem alguma ideia do caos que está a causar? Tenho reguladores federais na linha 1 e a ANAC na linha 2. Imagino que seja bastante estressante, Rui. Respondeu João suavemente. Estressante? É criminal. Ligue de volta agora ou juro por Deus que os meus advogados serão donos da sua empresa pela manhã. Os seus advogados não conseguem apresentar um breve se o voo deles for cancelado, Rui, disse o João. E quanto a ser dono da minha empresa, parece que se esqueceu de quem é dono dos seus dados. Leia o seu contrato. Secção 14, parágrafo B. O provedor de serviços reserva-se o direito de rescindir o acesso imediatamente em casos de grave dano à reputação ou violação de padrões éticos. O Sterling fez uma pausa. A sala ficou em silêncio. Padrões éticos? Do que está a falar? Pagamos a nossa fatura na semana passada. Não se trata de dinheiro. Então o que é? Ofendemos um parceiro? Isto é sobre os rumores de fusão. Trata-se de uma passageira, disse o João. O Sterling piscou os olhos. Olhou para os seus executivos, perplexo. Uma passageira? Você desligou 152 aeroportos por causa de uma passageira? Especificamente, uma passageira no voo C-89 de Lisboa, lugar 2A. O Sterling cobriu o bocal do telefone. Tragam-me o manifesto do voo C-89 agora. O seu gestor de operações digitou freneticamente num computador portátil de backup. Eu não consigo aceder, senhor. O sistema está embaixo. Use os backups em papel. Ligue para a porta de embarque. O Sterling gritou. Ele descobriu o telefone.
João, pare de fazer joguinhos. Quem está no lugar 2A? A minha filha, disse o João. A temperatura no escritório do Sterling pareceu cair 20 graus. A sua filha, Ana, o João continuou. Ela tem 22 anos. Estava a voar para casa depois de construir uma rede para um orfanato no Quênia. Estava cansada. Estava a usar um moletom. E há cerca de 20 minutos, a sua chefe de cabine sênior, uma mulher chamada Sophia Miller, decidiu que a minha filha não parecia pertencer à primeira classe. Ela envergonhou-a publicamente, acusou-a de fraude e expulsou-a do avião. O Sterling sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Afundou-se na sua cadeira de couro. João, olhe, se houve um mal-entendido com a tripulação. Não houve mal-entendido, Rui. Foi discriminação, pura e simples. A sua funcionária olhou para uma jovem mulher negra com roupas confortáveis e decidiu que ela era uma criminosa. Não verificou a identificação dela corretamente. Não ouviu a razão. Apenas exerceu poder porque achou que podia. A voz do João baixou, tornando-se mortalmente séria. Veja, Rui, a sua funcionária fez um cálculo. Ela calculou que a minha filha era impotente. Ela calculou que podia humilhá-la sem consequências. Eu estou simplesmente a corrigir a matemática dela. O Sterling limpou o suor da testa. Ele era um homem de negócios. Sabia quando estava derrotado. Sabia que mesmo que processasse o João, a fase de descoberta revelaria o incidente de racismo e a queda de relações públicas destruiria a companhia aérea mais rapidamente do que a falha técnica. O que quer, João? O Sterling perguntou baixinho. Diga o preço. Não quero o seu dinheiro, disse o João. Tenho o suficiente. Então o quê? Quero 3 coisas, e quero-as nos próximos 10 minutos, ou apago as bases de dados permanentemente. Estará a escrever bilhetes manualmente durante os próximos 5 anos. Está bem, disse o Sterling, ofegante. Está bem. Quais são? Primeiro, disse o João, o avião não sai da porta sem a Ana. Ela vai ocupar o seu lugar. Lugar 2A. Feito. Obviamente. Segundo, a Sophia Miller deve ser retirada imediatamente desse voo. Mas não é apenas despedida. Quero que ela peça pessoalmente desculpa a Ana e quero que o faça enquanto você está ao telefone a ouvir. O Sterling fez uma careta. João, regras do sindicato. Parece-me que me importo com as regras do sindicato neste momento. Faça-lhe acontecer. Está bem. Terceiro. Terceiro, disse o João, quero que emita um comunicado de imprensa. Admitirá que a interrupção do sistema foi causada por uma falha no protocolo de segurança em relação aos direitos dos passageiros. Assumirá a responsabilidade por isto. Se tentar disfarçar isto como uma falha, vou vazar o áudio do incidente que a minha filha gravou. O Sterling fechou os olhos. Era um pesadelo de relações públicas, mas a alternativa era a falência. Bem, o Sterling sussurrou. Temos um acordo. Ligue os servidores. Ainda não, disse o João. Ligue para a porta de embarque no Humberto Delgado. Ponha-me em alta voz. Quero ouvir as desculpas primeiro. De volta ao Humberto Delgado, porta B42, o caos no terminal era ensurdecedor. Milhares de pessoas estavam zangadas, confusas e a gritar com os agentes de porta. O Pedro, o jovem agente, parecia que ia chorar. Então o telefone vermelho na parede tocou. Este telefone nunca tocava. Era a linha direta para a sala de guerra em Lisboa. O Pedro atendeu. Porta B42, aqui é o Pedro. Pedro? Uma voz retumbou. Aqui é o Rui Sterling, CEO da Skyline. O Pedro quase deixou cair o telefone. Senhor Sterling, ouça-me com muita atenção. Tem uma passageira chamada Anna Banks na porta de embarque? O Pedro olhou por cima do balcão. Eu ainda estava sentada à janela, com os auscultadores no pescoço, a olhar calmamente para o avião. Sim, senhor, ela está sentada ali mesmo. O avião ainda está na porta de embarque? Sim, senhor. Todos ainda estão a bordo, mas estávamos prestes a desembarcar.
Não desembarquem, o Sterling gritou. Ligue para o comandante no rádio. Diga-lhe para trazer a comissária Sophia Miller para o topo da ponte de embarque imediatamente e traga a senhorita Banks para o balcão. Sim, senhor. O Pedro correu de trás do pódio. Aproximou-se de mim. Parecia diferente agora, aterrorizado, respeitoso. Senhorita Banks. Eu levantei os olhos. Sim. O CEO está ao telefone. Ele quer que venha ao balcão e o comandante Ricardo está a vir para a encontrar. Eu levantei-me, ajeitei o meu moletom, peguei na minha mochila. Está bem, eu disse baixinho. Caminhei até o balcão. O Pedro entregou-me o telefone, mas colocou-o em alta voz para que ele pudesse ouvir. Olá, eu disse. Senhorita Banks. A voz do Rui Sterling escorria de desculpa. Aqui é o Rui Sterling. Não consigo expressar o quanto lamento o tratamento que recebeu. Tenho o seu pai na outra linha. Olá, pai, eu disse. Olá, abóbora. A voz do João voltou a ser calorosa. Estamos quase a terminar de resolver isto. Apenas um último assunto. Nesse momento, a porta da ponte de embarque abriu-se. O comandante Ricardo saiu. Atrás dele, pálida e a tremer, estava a Sophia Miller. A multidão no terminal emudeceu, sentindo o drama. Viram o comandante, viram o agente de porta, viram a miúda do moletom a segurar o telefone vermelho. A Sophia olhou para mim. Depois olhou para o telefone que o Pedro segurava. Senhorita Miller, a voz do Sterling cortou o ar. Está aí? Sim, senhor Sterling, sussurrou a Sophia. Criou uma situação muito cara para esta empresa, senhorita Miller. Disse o Sterling, a voz a ecoar na tranquila área da porta de embarque. Discriminou uma passageira valiosa. Violou os nossos valores fundamentais e tem 5 segundos para corrigir a situação ou enfrentará um processo por danos que levará tudo o que possui. A Sophia tremeu. Olhou para mim. Eu não parecia zangada. Parecia apenas cansada. Parecia humana. A Sophia começou, a garganta seca. Tinha passado 30 anos a desprezar pessoas como eu. Era fisicamente doloroso para ela dobrar-se, mas viu a forma como o comandante a olhava com nojo. Viu os passageiros no terminal a observar. Peço desculpa, disse a Sophia, a voz fina. Mais alto. A voz do João veio do telefone. E seja específica. A Sophia respirou fundo. Lágrimas de humilhação encheram os seus olhos. Peço desculpa, senhorita Banks, disse a Sophia, a voz a quebrar. Julguei-a pela sua aparência. Estava errada ao dizer que não podia pagar o bilhete. Estava errada ao chamá-la de burlona. Eu sinto muito. Olhei para ela por um longo momento. Não preciso das suas desculpas por mim, Sophia, eu disse, a minha voz clara e forte. Sei quem sou, sei o meu valor, mas aceito-as pela próxima miúda que se parecer comigo, para que ela não tenha de passar por isto. Obrigada, sussurrou a Sophia. Comandante Ricardo, disse o Sterling, escolte a senhorita Miller para fora das instalações. O seu emprego é terminado com efeito imediato. Por favor, recupere a mala da senhorita Banks e assegure-se de que ela está confortavelmente sentada no 2A e ponha esse avião no ar. Sim, senhor, disse o Ricardo. Ele virou-se para a Sophia. Dê-me o seu crachá. A Sophia desapertou as suas asas, as asas de plástico que usava há décadas. Entregou-as. Virou-se e afastou-se, desaparecendo na multidão do terminal. Um fantasma num uniforme que já não tinha o direito de usar. Senhorita Banks, disse o Ricardo, gesticulando para a ponte de embarque. Por favor, depois de si. Eu assenti. Pai, pode ligar tudo de novo agora. Já feito, disse o João. Tenha um bom voo, abóbora. Ligue-me quando aterrar. Enquanto eu entrava na ponte de embarque, os ecrãs atrás do balcão piscaram. A mensagem de erro azul desapareceu. O painel de voos atualizou-se. Estado. A tempo. Um brado de alegria subiu no terminal.
A multidão aplaudiu. Não conheciam toda a história. Sabiam apenas que os sistemas tinham voltado. Mas o Pedro, o agente de porta, observou-me a caminhar pelo túnel e soube que acabara de testemunhar uma lenda. A caminhada de volta pela ponte de embarque sentiu-se diferente desta vez. Da primeira vez, tinha sido uma caminhada da vergonha, um túnel de humilhação com o ar frio e úmido a morder-me as bochechas. Agora, parecia que estava a entrar num santuário que tinha sido purificado. Quando voltei para o voo 189, a atmosfera na cabine estava tão silenciosa que se ouvia o zumbido da unidade de energia auxiliar. Cada passageiro de primeira classe parou o que estava a fazer. O gestor de fundos de risco, a socialite, os tech bros, todos levantaram a cabeça. Mas desta vez não havia olhares de desprezo. Não havia julgamento. Havia apenas um respeito pesado e palpável, misturado com uma boa dose de medo. Eles sabiam. Não sabiam os pormenores dos servidores ou dos códigos, mas sabiam que esta miúda de moletom era a razão pela qual tinham estado 1 hora na pista, e era a razão pela qual finalmente estavam a mexer-se. Caminhei até o lugar 2A, o meu lugar. A almofada que a Sofia tinha ajeitado para o Sr. Eduardo tinha desaparecido. A cabine tinha sido refrescada. Uma nova comissária de bordo, uma jovem chamada Sara, estava ali. A Sara parecia aterrorizada. Segurava um tabuleiro de prata com uma toalha quente e um copo de água com gás vintage. Senhorita Banks, disse a Sara, a voz a tremer ligeiramente. Bem-vinda de volta. Eu substituí toda a roupa de cama no seu lugar. Também temos um kit de imunidade fresco para a senhora. Há algo que eu possa trazer-lhe? Olhei para a Sara. Via o medo nos olhos da mulher. Odiava aquilo. Não queria ser temida. Queria apenas ser tratada como um ser humano. Estou bem, obrigada, eu disse, dando-lhe um sorriso cansado e genuíno. Apenas um pouco de água está bom. Não precisa de ficar nervosa. Não vou desligar o avião de novo. A Sara soltou um suspiro que parecia ter estado a segurar durante 10 minutos. Sorriu de volta, um sorriso real desta vez. Obrigada, senhorita Banks. Sentei-me. Apertei o cinto de segurança. Do outro lado do corredor, o senhor Eduardo, o homem de fato azul marinho que tinha tentado defender-me antes, inclinou-se. Sabe, ele disse a voz baixa, tenho voado esta rota há 15 anos. Já vi senadores, estrelas de rock e realeza sentarem-se nesse lugar. Mas nunca vi ninguém exercer o poder daquela forma. Ajeitei os meus auscultadores. Não queria fazer aquilo. Foi por isso que funcionou. Bingo, disse o Eduardo. Ele ergueu o copo de champanhe para mim. Ao underdog. Eu assenti, reconhecendo o brinde, e coloquei os auscultadores. Eu odiava a atenção. Cresci na sombra da riqueza do meu pai, sempre com a lição de que o verdadeiro valor não se media pelo que se tinha, mas pelo que se fazia. Lembrava-me das suas palavras. O dinheiro é uma ferramenta, Ana, mas a dignidade e a capacidade de fazer a diferença. Isso é poder. Eu acreditava nisso. Foi o que me levou ao Quênia, não o dinheiro ou o status. Mas naquele dia descobri que o status, por mais que o desprezasse, podia ser uma arma quando a dignidade era atacada. Não era algo que eu quisesse abraçar, mas era uma realidade inegável. Esta ironia entre a minha formação e a forma como a situação se desenrolou era algo que ainda processava e que me fazia questionar se o caminho que eu escolhera era realmente o mais eficaz. Era tudo muito mais complicado do que eu imaginava. Enquanto o avião finalmente taxiava para a pista, a voz do comandante Ricardo ecoou pelo intercomunicador. Era firme e profissional, mas havia uma tensão que não estava ali antes. Senhoras e senhores, aqui fala o comandante. Somos agora o número 1 para a partida. Quero pedir pessoalmente desculpa pelo atraso significativo e pela perturbação durante o embarque.
Na Skyline Airlines, esforçamo-nos pela excelência e respeito por cada passageiro. Hoje, falhamos nesse padrão. Corrigimos o problema. O membro da tripulação envolvido foi removido. Agora vamos levá-los a Londres da forma mais suave e rápida possível. Obrigado pela vossa paciência. Os motores rugiram, empurrando-me para trás no assento. Enquanto as rodas levantavam voo do asfalto molhado de Lisboa, deixando as luzes da cidade para trás, vi a cidade desaparecer nas nuvens. Pensei que tinha acabado. Pensei que o drama tinha ficado na porta de embarque com a Sofia. Eu estava enganada. Enquanto o voo 189 cruzava a 35 mil pés sobre o Atlântico, o mundo lá embaixo estava a acordar para a história. E a internet, ao contrário de um horário de voos, nunca dorme. A meio do voo, decidi ligar-me ao Wi-Fi a bordo para verificar os meus e-mails. Precisava de enviar um relatório à minha equipa no Quênia sobre a instalação bem-sucedida da rede. Assim que o meu telemóvel se ligou, quase congelou. As notificações não chegavam uma a uma. Eram uma parede sólida de zumbidos. Instagram, Twitter, ou X agora, não sei qual é a moda. TikTok, WhatsApp, iMessage, tudo estava a explodir. Mais de 99 chamadas perdidas. Mais de 400 novos seguidores no Instagram por minuto. Tópico em alta, Man Hour 1. Boicote Skyline. Tópico em alta a miúda do moletom. Tópico em alta e 3. Brenda já era. Franziu o sobrolho. Como? Abri o Twitter. A principal publicação era um vídeo. Era um vídeo de telemóvel tremido, claramente filmado por um passageiro da Econômica que tinha estado perto da cortina durante o confronto inicial. O vídeo mostrava tudo. Mostrava a Sofia a bloquear o corredor. Captava o áudio perfeitamente. Parece-lhe uma passageira de primeira classe. Ela cheira a terra. Aposto que é um cartão corporativo que ela roubou a um chefe. Saia do meu avião. A legenda do vídeo dizia: comissária de bordo racista expulsa miúda negra do avião por usar moletom. 5 minutos depois, o pai desliga toda a companhia aérea. Lendário. O vídeo tinha 12 milhões de visualizações. Tinha sido publicado há 2 horas. Desci a página. Os comentários eram uma mistura de raiva e vindicação. Voadores 99. Sou piloto. Não se brinca com a família Banks. Essa FA acabou com a carreira dela. Guerreira da justiça. A forma como ela manteve a calma, eu teria partido para a agressão. Ela é uma rainha. Notícias diárias. Urgente. As ações da Skyline Airlines caem 12% no After Hours Trading após interrupção global do sistema ligado a incidente de discriminação. Senti uma sensação estranha. Não estava à procura de fama. Eu odiava a atenção. Mas ver milhares de estranhos a defender-me, ver o mundo a denunciar a injustiça que eu tinha enfrentado sozinha naquela cabine, parecia que um peso enorme estava a ser levantado do meu peito. De repente, um alerta de notícias surgiu do TMZ. Identificada, a miúda do moletom é Anna Banks, filha do magnata da tecnologia João Banks, e ela é, na verdade, uma filantropa que está a construir internet para orfanatos. Eu gemi. Moletom. A alcunha ia pegar. Levantei os olhos. A Sara, a comissária de bordo, caminhava pelo corredor com o serviço de jantar. Olhou para mim, depois para o ecrã do meu telemóvel, que estava aceso com notificações. Senhorita Banks, sussurrou a Sara. Sim. O comandante acabou de receber uma mensagem via ACARS da sede da empresa, disse a Sara. Aparentemente, a imprensa em Heathrow. Muita. Imprensa! Os meus olhos arregalaram-se. Para mim? O vídeo tornou-se viral, senhora. Viral a nível global. A BBC está à espera na porta. A CNN está lá. Há um rumor de que a Oprah quer uma entrevista. Afundei-me mais no meu assento. Só quero ir para o meu hotel e dormir. A Sara assentiu simpaticamente.
O comandante arranjou um carro privado para nos encontrar na pista. Não terá de passar pelo terminal. Vamos estacionar num local remoto. Obrigada, eu disse. Por favor, diga ao comandante, obrigada. O resto do voo passou num borrão. Não consegui dormir. Vi a contagem de seguidores nas minhas redes sociais subir. 100 mil, 500 mil, 1 milhão. As pessoas estavam a desenterrar as minhas fotos antigas. Fotos minhas no Quênia, coberta de pó, a instalar cabos de fibra ótica. Fotos minhas a formar-me no MIT aos 19 anos. A narrativa estava a mudar rapidamente de miúda rica que se vinga para engenheira brilhante falsamente acusada. A Sofia não tinha apenas insultado a filha de um milionário. Tinha insultado uma gênia que estava ativamente a tornar o mundo melhor. E a internet amava um herói tanto quanto amava um vilão. Aeroporto de Heathrow, Londres. 6 da manhã. A aterragem foi suave. Enquanto o avião taxiava, olhei pela janela. De facto, ao longe, perto do terminal principal, vi um enxame de carros de satélite. Mas o avião não foi para lá. Virou à esquerda, taxiando para um hangar remoto e tranquilo, geralmente reservado para jatos privados e voos diplomáticos. O comandante ligou o intercomunicador. Senhoras e senhores, bem-vindos a Londres. Por razões de segurança, desembarcaremos num local remoto. Autocarros levá-los-ão ao terminal. Pedimos desculpa pelo inconveniente. Os passageiros resmungaram, mas obedeceram. Quando o sinal do cinto de segurança se desligou, ninguém se mexeu para pegar nas malas. Todos esperaram. Olharam para o lugar 2A. Eu levantei-me. Agarrei a minha mochila. O senhor Eduardo também se levantou. Bloqueou o corredor, segurando os outros passageiros. Depois de si, senhorita Banks, ele disse. Caminhei até a porta da frente. O comandante Ricardo estava ali, o seu boné debaixo do braço. Senhorita Banks, ele disse, foi uma honra tê-la a bordo. Mais uma vez, as minhas mais profundas desculpas pelo início desta viagem. Foi gentil, comandante, eu disse. Isso importa. Saí do avião. O ar frio da manhã londrina atingiu meu rosto. Estava cinzento e nevoeiro, tal como em Lisboa, mas sentia-se fresco. Na parte inferior das escadas, um Range Rover preto elegante esperava. 2 homens grandes, de fato, estavam junto à porta. Um deles deu um passo em frente. Senhorita Banks, sou da equipa de segurança do seu pai. Estamos aqui para a levar ao hotel. Entrei no banco de trás do Range Rover. O couro era macio. Os vidros eram escuros. Enquanto nos afastávamos do avião, olhei para trás. Vi os outros passageiros a entrar num autocarro. Vi o avião que tinha sido o palco do pior e do melhor dia da minha vida. Peguei no telemóvel e liguei para o meu pai. Estou em terra, eu disse. Bom, disse o João. Dorme um pouco. Vais ter um dia agitado amanhã. Por quê? O que é amanhã? Bem, o João riu. Acabei de comprar a Skyline Airlines. Eu engasguei. Você o quê? As ações caíram 15% em 4 horas, Ana. Estava subvalorizada, fiz uma aquisição hostil. Agora somos detentores da maioria das ações. Pai, por quê? Porque, disse o João, a voz a cair novamente para aquele tom de ferro frio. Percebi que desligá-los por 1 hora não era suficiente. Preciso de garantir que essa empresa nunca mais trate ninguém assim. E a única forma de garantir que a cultura mude é ser dono da cultura. Ele fez uma pausa. Além disso, despedi o CEO, Rui Sterling, há cerca de 5 minutos. Eu estava no banco de trás do carro, atordoada. O meu pai não tinha apenas vingado. Tinha conquistado o reino. Então, o João continuou, descansa um pouco porque, como o novo acionista maioritário, nomeei um novo diretor não executivo para o conselho para supervisionar a experiência do cliente e a diversidade. Fechei os olhos, um sorriso a puxar no canto dos lábios. Deixa-me adivinhar. Paga bem, disse o João, e podes usar um moletom nas reuniões do conselho. 1 mês depois,
A sala de reuniões da Skyline Airlines estava localizada no 50º andar de uma torre de aço e vidro em Lisboa. Era uma sala projetada para intimidar. A mesa tinha 10 metros de comprimento, feita de mogno polido que custava mais do que uma casa. As cadeiras eram de couro italiano. A vista estendia-se até ao horizonte. 12 homens e 3 mulheres sentavam-se à volta da mesa. Eram os restantes membros do conselho e executivos sêniores da Skyline. Usavam fatos feitos à medida, relógios caros e expressões de antecipação nervosa. Esperavam o novo proprietário. A aquisição hostil tinha sido rápida e brutal. João Banks não tinha apenas comprado ações. Tinha consumido a empresa. Tinha desmantelado a alta administração, despedido o CEO, o COO e o chefe de RH. O preço das ações tinha o estabilizado em grande parte porque o público adorava a narrativa da herdeira do moletom. Mas internamente a companhia aérea estava em caos. As pesadas portas duplas abriram-se. João Banks entrou. Usava um fato cinzento, escuro e sem gravata. Parecia em tudo o titã da indústria que era. Caminhou até a cabeceira da mesa, mas não se sentou. Ficou atrás da cadeira, colocando as mãos nas costas dela. "Bom dia", disse o João. A sua voz era baixa, mas chegava a todos os cantos da sala. "Todos vocês sabem quem eu sou, sabem por que estou aqui, sabem que eu poderia despedir cada um de vocês e substituí-los por um algoritmo antes do almoço." Os executivos mexeram-se desconfortavelmente. Um homem, o vice-presidente de operações, pigarreou. "Senhor Banks, estamos prontos para implementar as suas estratégias de corte de custos." "Não estou interessado em corte de custos", o João interrompeu. "Estou interessado em cultura. A Skyline tem apodrecido por dentro há anos. Vocês priorizaram o lucro sobre as pessoas. Priorizaram o status sobre o serviço, e isso acaba hoje." O João gesticulou para a porta. "Não sou o presidente deste conselho. Estou demasiado ocupado a gerir o back-end do mundo. Nomeei outra pessoa para liderar esta companhia aérea no novo século." Todas as cabeças se voltaram para a porta. Eu entrei. Não usava um fato de poder. Não usava saltos altos. Usava um blazer preto impecável sobre um moletom cinzento. E nos pés, as minhas sapatilhas All-Star surradas. Parecia calma. Parecia pronta. Caminhei até a cabeceira da mesa. O João puxou a cadeira para mim. Sentei-me. Por um momento, houve silêncio. Os homens mais velhos à mesa olhavam para mim com uma mistura de ceticismo e curiosidade. Viam uma miúda de 22 anos. Coloquei o telemóvel na mesa. Olhei à volta da sala, fazendo contato visual com cada pessoa. "O meu pai comprou esta companhia aérea." Comecei, a minha voz firme, "mas sou eu quem vai consertá-la. Não estamos apenas no negócio de transportar corpos do ponto A para o ponto B. Estamos no negócio da dignidade." Deslizei uma pasta pela mesa para o vice-presidente de marketing. "Abra", eu disse. Ele abriu-a. Era um anúncio de maquete. Apresentava uma foto de um grupo diversificado de passageiros, jovens, velhos, ricos, pobres, todos a sorrir. O slogan dizia: "Skyline, onde cada passageiro é primeira classe." "Vamos acabar com as verificações de status na porta de embarque", eu disse. "Estamos a reciclar cada membro da tripulação de voo sobre preconceitos inconscientes. E estamos a implementar uma nova política. Se um membro da tripulação maltratar um passageiro com base na aparência, não recebe apenas um aviso. Eles respondem a mim." "Mas, senhorita Banks", objetou o vice-presidente de finanças, "eliminando a exclusividade da primeira classe, poderemos perder os nossos viajantes de alto valor." "O senhor Eduardo não pensa assim", eu disse. "Henderson, o passageiro no dos 2B", eu sorri. "Ele acabou de comprar um contrato corporativo para todo o seu fundo de risco voar exclusivamente conosco, porque disse que finalmente confia na liderança. Não perdemos valor, senhores.
Ganhamos confiança, e a confiança é a moeda mais cara da terra. Inclinei-me para a frente. Agora, vamos falar dos novos uniformes. Os saltos altos não são mais obrigatórios. Se a nossa tripulação não estiver confortável, não consegue ser gentil. Vamos mudar para sapatilhas. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Mas ao olharem para mim, ao olharem para os números das ações no ecrã, que subiam lentamente, ninguém se atreveu a argumentar. Entretanto, numa rodoviária nos Sete Rios, em Lisboa, a Sophia Miller sentava-se atrás de um balcão de acrílico. A estação era barulhenta, cheirava a fumo de gasóleo e café velho. Próximo, ela chamou, a voz desprovida de energia. Um jovem aproximou-se, atirou um bilhete amassado para o balcão. Autocarro para o porto. Está a tempo. Está com 10 minutos de atraso. A Sofia suspirou, digitalizando o bilhete. Homem, este serviço é uma porcaria. O tipo resmungou. Vocês são inúteis. A Sofia levantou os olhos. Queria responder. Queria dizer, sabe quem eu sou? Eu servia champanhe a diplomatas. Mas não disse nada. Não podia. O seu nome estava na lista negra de todas as companhias aéreas do mundo. O vídeo da sua humilhação tinha 50 milhões de visualizações. Perdera a sua pensão. Perdera o seu status. Teve sorte de ter este emprego. Olhou para a pequena televisão montada no canto da sala de espera. Estava a dar a CNN. A manchete piscava. A revolução do moletom. Como Anna Banks está a mudar os céus. No ecrã, a Sofia viu-me. Parecia radiante, confiante, de pé ao lado de um avião da Skyline que tinha sido repintado com um novo logótipo. A Sofia olhou para o seu próprio uniforme. Um colete de poliéster barato que lhe arranhava o pescoço. Devolveu o bilhete ao jovem. Tenha uma boa viagem, sussurrou. Foi uma lição que aprendeu 30 anos tarde demais. A arrogância fica sozinha. E, eventualmente, a vida cobra a dívida. Pista do Humberto Delgado. 6 meses depois do incidente, eu estava no deck de observação. Chovia novamente, mas eu não me importava. O meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem do meu pai. Ações subiram 20%. Orgulhoso de ti, abóbora. Eu sorri. Observei o Skyline 787 a recuar da porta de embarque. Conhecia a tripulação a bordo. Sabia que usavam sapatos confortáveis. Sabia que eram treinados para olhar para os olhos de um passageiro, não para as suas roupas. Eu tinha pegado num momento de humilhação e transformado-o num movimento. Eu tinha pegado no poder de uma tirana e usado-o para empoderar milhares. Puxei o capuz, protegendo-me do vento. Eu já não era apenas a miúda do moletom. Eu era a piloto do meu próprio destino. O que teriam feito vocês no meu lugar? Será que teriam reagido com a mesma fúria silenciosa do meu pai? Ou teriam deixado para lá, engolido a humilhação? Honestamente, eu não sei. Não sei se o que fizemos foi a única forma. Às vezes, olho para trás e questiono se tanto caos era realmente necessário para ensinar uma única lição de gentileza. Mas o que sei é que quando o avião levantou o voo, perfurando as nuvens cinzentas para o céu azul lá em cima, senti finalmente a única coisa que eu queria naquele dia no lounge. Senti paz. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Às vezes penso que cometi um erro ou que talvez o poder do meu pai foi uma solução demasiado bruta. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha história, e isso de alguma forma é o suficiente.